E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes e esse aqui é o meu canal e eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos e é lógico que ama comprar quadrinhos baratos nessa vida bandida, porque haja dinheiro para comprar quadrinhos nesse mundo. E se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve. E aqui é um bate-papo, uma conversa, uma coisa assim pra gente ir palavreando sobre essa questão da precificação, né? Eu não vou nem entrar no mérito de falar da precificação das editoras e dos critérios sobre isso, mas eu queria conversar sobre a precificação na mão do colecionador, que é talvez o maior de todos os problemas de quem quer comprar quadrinhos quando as editoras, de alguma forma, por algum N motivo, falham conosco numa republicação ou reimpressão. Mas muito bem. Vamos começar a pensar sobre o fato de que o colecionador, logicamente, sendo dele a coleção, sendo dele a edição, ele vende pelo quanto que ele quiser. Mas aí vai depender muito do entendimento que o colecionador tem com relação ao quadrinho, ao quanto ele pode ganhar com o quadrinho. Porque aí você vai voltar no tempo, você volta no tempo ali, por meados dos anos 90, quando houve a primeira grande estourar de bolha da especulação de quadrinhos ali nos Estados Unidos, e que fez com que a Marvel praticamente entrasse em falência, a DC também quase entrasse em falência, e aí começasse ali a fomentar a especulação dos quadrinhos, né, de quadrinhos se tornarem raros, por conta dos primeiros quadrinhos da década de 30, 40 ganharem dimensão de acessório, aliás, de acessório não, de artefato colecionável, né? Por ser um objeto que, por sua vez, se torna ali também vendável dentro dos grandes leilões, os grandes leilões que existem até então, de peças raras, de joias raras, de objetos que já são de grande valor. E aí você vê os quadrinhos entrando nesse hall, nos levam para essa direção de superfaturar ou supervalorizar uma edição. Eu já falei disso em outros momentos aqui no canal, já falei sobre o cinismo dos supervalorizadores com relação à supervalorização dos quadrinhos. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Desse vídeo que eu estou falando sobre a supervalorização, que eu falei. E também já falei sobre o que é um quadrinho raro, né? Porque a ideia de um quadrinho raro, é preciso conceituar de uma vez por todas o que é um quadrinho raro, porque a subjetividade das pessoas é que leva as pessoas a acreditarem que tudo e qualquer coisa é um quadrinho raro. Ou porque simplesmente um quadrinho entra em uma escassez, né? Eu cheguei no ponto de pensar assim, cara, a produção de escassez que se torna descarada nas mãos da Panini, quando ela, por sua vez, começa a lançar uma coleção, e lá na número 3, número 4, 5, 6, ela começa a diminuir a sua tiragem, ou porque diminuiu as vendas, as pré-vendas, ou porque a galera está começando a desistir, e etc e tal, é, de fato, a sua metodologia de criação de escassez. Porém, a culpa não é só da Panini. Porque, logicamente, que o colecionador, herdeiro dessa era da bolha estourada, aprendeu certos modos que são os modos mais sujos, né? Desde a comprar... Isso também é opinião. Deixa eu deixar claro isso aqui, deixa eu deixar em evidência que é, na minha opinião, que eu acho algumas dessas práticas sujas. Como você, por exemplo, comprar 50 número 1 do Naruto, 50 número 1 do Naruto, para poder guardar e supervalorizar daqui a 50 anos. Rapaz, que vai valorizar daqui a 50 anos. Porque não tem como. E aí eu não vou nem entrar nesse detalhe específico, que eu já falei nesse vídeo da supervalorização, está na descrição do vídeo. Mas a verdade seja dita, que a pessoa compra todas essas edições, aí essa pessoa está criando escassez de propósito. Assim como já houve práticas de pessoas aqui, que no meu Ceará, na minha Fortaleza, que eu amo, mas que faziam isso para sua loja, né? Pegava e comprava logo todas as edições daquela edição que vinha para Fortaleza, e aí só ele tinha. E aí, ficou raro.
Mas não ficou raro, meu amor. Não ficou raro, meu amigo. Simplesmente foi isso. A pessoa comprou tudo isso, estocou e ficou lá, pegando poeira, pegando traça, pegando barata, pegando tudo no mundo, se amassando, né? Então, querendo ou não, meu povo, a verdade seja dita, é que nós temos que entender que a escassez, para tornar um quadrinho raro, não é só por conta da editora. Por mais que eu tenha as minhas ressalvas com todas, inclusive e principalmente com a Panini. Mas a verdade seja dita, a escassez também pode ser produzida pelas pessoas. Por exemplo, de repente me aparece a número 1 das Fabulosas X-Men da Abril, sendo que toda a vida que eu vejo isso aqui, a galera bota 1000 conto nisso aqui. Como é que vai valer 1000 conto uma edição dessa, cara? Porque a capa é laminada? Não, meu amigo, não tem como. Isso aí é igual o chifre. São coisas que colocam na sua cabeça. Mas mesmo assim, tudo é uma questão de paciência. E paciência requer que você tenha assim uma calma planejada. Não é nem uma calma controlada, é uma calma planejada. É você se planejar para entender que o colecionador ele vai colocar o preço que ele quiser. Não vai ter critério. Uma vez eu conversando com uns amigos lá no grupo de WhatsApp, né, o amigo Robson Brandão do canal Na Mexente HQ e o amigo João Alves do canal Ex-Mentalmente. Qual é o critério do colecionador quando coloca, deixa eu dar aqui um exemplo, quando ele coloca a número 5 de Terra de Ninguém, Batman Terra de Ninguém, só ela a R$ 800. Qual é o critério? Né? Não tem critério. Porque é difícil de encontrar, está esgotado. Negativo. Você pode pegar o pack. Porque é a parte da história, a melhor parte da história, porque é o final. Eu digo, não, também não é. Porque você vai ter o auge da história nos primeiros encadernados. Quer dizer, a história foi muito longa, foi perdendo fôlego e foi chegando no final com o fôlego ali já meio arquejando. Não quer dizer que seja ruim, mas isso também não quer dizer que é a mais rara por causa que é a melhor parte da história. Ou seja, ó, essa conversinha, quer dizer, você vai vendo que os argumentos vão caindo por terra em edições como essa. E tudo é uma questão de paciência. Paciência planejada é você, por exemplo, pegar a Mighty Morph número 1 dos Power Rangers por menos de R$ 50, porque R$ 50 é um preço imoral. Né? Até para uma editora como a Indivisível, que está devendo tanto artistas como devendo aos compradores que fizeram na pré-venda essa coleção ou que fizeram, sei lá, uma assinatura para poder ter tudo na sua casa. Quer dizer, não pode bancar a continuidade, não arranque, não superfature em cima do colecionador. E isso eu tô falando da Indivisível aqui com relação a Mighty Morph, mas eu tô falando também com relação a Panini, com relação às edições definitivas, a exemplo do Quarteto Fantástico, que tá todo mundo reclamando da lombada azul. E aí chegamos na mão do colecionador, e você pensa, quando chegar na mão do colecionador, eu vou conseguir comprar barato, que ele vai vender de segunda mão com marcas de uso e etc e tal. Quem foi que disse? Isso aí também caiu por terra, viu? A galera não tá mais nem aí por marca de uso, por dobrinha na capa, por defeito na lombada. Tá vendendo caro do mesmo jeito, porque tá aí pegando no desespero do colecionador que quer completar e acabar com os seus furos de coleção. É uma pena, né? Assim, é muito triste você pensar que as coisas chegaram nesse ponto. Porque é tão bom, mesmo que seja de segunda mão, você ter uma coisa num bom estado, né? Eu não digo nem no sentido da lombada, né? Assim, por exemplo, tem a número 1 de Terra de Ninguém, que eu peguei com o amigo Robson, tá com a lombada amassada. Mas eu posso desamassar, eu sei como desamassar isso aqui. Eu tenho o instrumento para fazer isso e eu aprendi a fazer isso no meu curso de restauração de livro. Mas eu Igor, gosto da ideia de aceitar essas marcas como algo que sim, foi de um outro colecionador e agora é meu. Quem sabe agora a próxima seja minha? Sei lá, se de repente sem querer eu derrubo também, né? Mas aí eu vou levar em consideração que na hora de vender uma edição como essa, eu vou vender num preço justo. Num preço que seja adequado a pessoa entender que esse cara não está me explorando. Aí vai depender do seu caráter de colecionador. Que aí tem a ver com caráter mesmo. Na minha opinião, tem a ver com caráter. Você ter caráter. Mas às vezes a pessoa tem desespero porque precisa de muito de dinheiro para uma necessidade muito importante. Cara, eu sou a favor da transparência. Então, se tu contar que tu tá precisando de dinheiro para uma coisa muito importante, a questão de vida ou morte, de saúde, de família, de emprego, as pessoas elas fazem a questão. Eu vou contar para vocês um caso.
muito rápido. Eu queria comprar Homem-Aranha e Super-Homem versus Homem-Aranha, a Batalha do Século, formatinho da Abril, primeiro formatinho da Abril, antes de ter aquela logo do Grandes Eventos, não sei o que lá, que depois teve nos 4 outros formatinhos de crossover. Eu queria essa edição especial, porque ela não teve tanto corte quanto a segunda. E aí apareceu ela, e para poder pegar ela tinha que pegar junto com um pack. Não dava para pegar ela isolado. E eu estava desempregado e não tinha dinheiro, não tinha em absoluto dinheiro para poder pegar essa edição. Então eu cheguei lá no meu Instagram, que também é Sebos do I, você que só é inscrito aqui no canal, me siga também lá no Instagram, que lá também tem muito conteúdo. E aí eu botei lá pra jogo e disse, gente, o seguinte é isso, tô desempregado, não tenho dinheiro e eu só quero comprar isso aqui. Aí eu mostrei a edição. Aí comecei a botar um monte de coisa pra vender, pra galera comprar e eu juntar o dinheiro. Cara, teve gente que doou o dinheiro sem precisar comprar nada. E aí eu digo, gente, eu vou prestar conta disso. Aí eu fui prestando conta, mostrando pra galera o que é que eu fiz com o dinheiro, como foi, o dinheiro que sobrou, o que foi. Aí eu fiz uma enquete lá no Instagram, o que é que a galera queria que eu lesse pra falar sobre. Né? Aí já seriam leituras que os leitores queriam receber review. E aí pronto, consegui o que eu queria, ao mesmo tempo a galera também conseguiu o que queria nos meus reviews. Foi muito legal a dinâmica com que isso aconteceu, e foi a primeira grande vez que isso aconteceu. E fiquei muito entusiasmado com isso. Então eu acho que o grande segredo da coisa em toda é a confiança, né? A confiança que você tem. Por exemplo, você, às vezes o cara reclama que botou a oferta, botou ali a edição para vender e não vendeu. Mas vai ver o preço do que o cara botou. O cara botar ali 900 conto na coleção completa da Marvel Deluxe do Demolidor, não vende. Não vende. Não vende. E eu tô botando 900 conto por baixo, viu? Porque que essa coleção da Marvel Deluxe do Demolidor, do Brian Michael Bendis, bairro Ed Brubaker, a galera bota muito mais do que isso. Já vi por 2.000. Então assim, não vende. Não vende. Pelo menos assim, não na mão de besta. A pessoa, infelizmente, o besta é aquela pessoa desinformada, que acaba entrando no colecionismo, sabe, achando que qualquer quadrinho é peso ouro de 24 quilates. E não é assim. Até mesmo os grandes bons quadrinhos podem ser vendidos baratos, desde que você compre com as pessoas de confiança. E se você que é colecionador e vende quadrinho, quer um conselho, conselho ninguém dá, a gente poderia vender, né? Mas se quer um conselho, você quer ganhar a confiança das pessoas, aprenda a negociar, aprenda a ser flexível, aprenda a ceder um pouquinho, que aí você ganha um freguês, que na hora de um aperto de um dinheiro para um gás, você fala com aquele freguês tem para comprar e você não tem como ficar sem um gás. Fica a dica. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu acho que eu já me alonguei demais, muitas abas abertas, muitas lacunas, muitos, talvez, achismos meus que podem estar equivocados, mas que eu deixo aqui nos comentários para que vocês possam comentar, discordar, mas sempre com muito respeito, com muito carinho. Eu leio os comentários de discordância, respondo com educação também, e a gente cria esse debate dialético, né? E não só polarizado, né? Mas um debate que tenha síntese e antítese e que possa nos levar a um entendimento mútuo de como é que está a situação para comprar quadrinhos nessa vida bandida e de como precificá-los sem explorar o semelhante. Então, beijo, um abraço, fique com Deus, um bom domingo. Essa semana foi uma semana cheia de vídeos aqui no canal, então dá uma olhadinha nos vídeos recentes. Publiquei meu review do Lobo Solitário, mostrei também o que mais, meu Deus, foi vídeo, viu, essa semana. Teve o meu vídeo de os meus tesouros da JBC, e também teve o primeiro vídeo do episódio 1, Sebos do Heitor, com meu pequeno amigo Heitor Alves, tá certo? Então, beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima!